Abramos a palavra de Deus para a meditação desta noite. Evangelho segundo João, capítulo 3. Eu lerei do primeiro versículo ao 21º. Nos diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Glória a Deus por esta passagem tão preciosa. Meus irmãos, eu quero falar o que muita gente já sabe, sobre renascimento. Renascimento, que é a mesma coisa de regeneração. Eu vou usar esta palavra renascimento, talvez seja mais fácil, mais clara para o nosso entendimento. Eu fiquei meditando nisto aqui e pensando seriamente. Aliás, hoje, Cleide e eu estávamos
conversando com uma pessoa, e eu disse a respeito da minha preocupação com aquela pessoa, que está na igreja há anos e anos, numa igreja aqui da cidade, não é a nossa igreja, uma igreja boa, preciosa, está há anos e anos, mas pelo menos a mim, nunca deu assim evidência de um renascimento. E isto me faz pensar no rebanho que Deus me colocou para cuidar, que é a nossa querida igreja. Eu já disse aqui da preocupação que eu tenho em estar pregando, ensinando, dirigindo estudos, orando, visitando, e no meio, entre as pessoas, eu me preocupo de haver quem nunca passou pelo renascimento. Podem estar certos que isto me preocupa. Às vezes a pessoa vai ser missionário tão longe, mas perto dessa pessoa, no seu convívio, há aqueles que nunca experimentaram o renascimento. Eu digo isto porque eu fui de igreja muitos anos. Eu fui professor de escola dominical durante anos, sem experimentar o renascimento. Ensinei Bíblia para muita gente, sem experimentar o renascimento. Então eu digo isso assim com muita autoridade, porque eu passei por isso. Eu passei. Quando houve o renascimento, aí sim, alguém nos disse nessa semana passada, olha, fulano estava me dizendo que ele lia a Bíblia e não acontecia nada, mas de repente, foi como se tirasse uma venda dos seus olhos, ele enxergou tudo diferente. E foi assim comigo. Quando eu vi isso há poucos dias, eu me lembrei. A venda é retirada, não em processo, mas instantaneamente. E a pessoa experimenta o que é renascimento. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele disse assim: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O ser nova criatura. Eu quero que acompanhe esta linha de pensamento que eu vou apresentar. Acompanhe assim, com muito temor de Deus. Porque eu creio que o Espírito Santo é quem age, é quem opera. E quando o Espírito Santo se move, não há quem impeça. É assim que a palavra nos diz. Vamos começar, meus irmãos, comentando um pouquinho sobre a maior tragédia na história da humanidade. Eu, tempos atrás, pensei nisto, e agora voltei a pensar. A humanidade, ao longo do seu curso, tem visto, tem testemunhado muitas tragédias. Pensemos, quando houve o dilúvio, já imaginaram o que aconteceu com o mundo? Eu não sei qual era a população na época,
Mas quantas pessoas perderam suas vidas, animais, foi algo assim, até então, sem precedentes. Depois a Bíblia nos fala também da situação do povo lá no Egito. Ficou lá 430 anos. Os egípcios experimentaram também um quadro que jamais pensaram que pudesse experimentar. A morte de todos os primogênitos. Em todas as casas egípcias houve falecimento. Depois o povo hebreu sai e não muito depois acontece com os egípcios serem mortos no Mar Vermelho. Estou citando aqui quadros que abalaram o mundo de então. O próprio faraó foi morto lá no mar, todo o seu exército. Também uma coisa que nos vem à mente, que volta e meia a mídia está relembrando, no tempo de Adolf Hitler, quando 6 milhões de judeus foram mortos. Aquele holocausto que marcou a história da humanidade. Nos nossos dias, volta e meia estamos tomando conhecimento de tragédias. Fernando, senti muito o que aconteceu em Portugal, aquele incêndio. Coisa horrível. Meu Deus, eu chorei. A quantidade de carros, né, que iam pelas rodovias, inesperadamente encontravam aquele fogaréu. Morreram carbonizados. É coisa muito triste, muito triste. Mas, meus prezados irmãos, nada disso se compara com a tragédia no Jardim do Éden. Entenderam? Nada. Por maior que seja a tragédia aqui no mundo, ela fica longe de ser comparada com aquela que aconteceu no Jardim do Éden. Aliás, podemos até dizer que todas as tragédias são resultados daquela. São frutos daquela. Quando Deus disse claramente para que não comessem daquela árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque se comessem, eles morreriam. E foi exatamente o que fizeram. Meu Deus. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo, não é isto? Mas imaginem esta população atual com todos que já estiveram aqui até Adão. Até Adão. Não escapou nenhum sem os resultados terríveis, desastrosos daquele ato no Jardim do Éden. Podemos olhar os acontecimentos, podemos comentar as coisas desagradáveis, mas, irmãos, concluamos que tudo provém daquela escolha terrível, terrível, lá no Éden. Me choca muito a palavra de Deus, ali em Gênesis capítulo 3, quando disse Deus: maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada. Tudo de ruim que acontece, tudo, em todas as áreas, humana, animal, vegetal, todas as esferas, recebeu a maldição, por causa do que aconteceu no Jardim do Éden. Todos.
Todos foram atingidos. E meus irmãos, nós podemos, com base neste texto aqui que foi lido, quando o Senhor Jesus Cristo disse ao velho Nicodemos, porque ele devia ser uma pessoa idosa, quando ele perguntou: pode porventura um velho voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então ele era uma pessoa idosa. O Senhor Jesus Cristo fez aquela declaração a Nicodemos, porque Nicodemos era um morto, um dentre os mortos. Por isso a mensagem está recebendo este título: renascimento, nascimento de novo, nascer novamente. Todos nascem mortos espiritualmente. Mas a segunda coisa, meus irmãos e amigos, o reino de Deus é só para os renascidos. Ainda que os irmãos me digam: pastor, estou cansado de saber disso. Ouço isto continuamente, ensino isto. Mas, por favor, meus irmãos, atentemo-nos para esta verdade. Existe um reino, chamado Reino de Deus. Eu dizia a alguns irmãos hoje: por mais que eu estude a Bíblia, por mais que eu procure conhecer a respeito do céu, eu não sei nada. Não sei nada. A glória dos céus, ela foge à minha capacidade de compreensão. Foge. Eu não consigo entender. Por mais que eu conheça as Escrituras e vou me aprimorando, não conheço. Já estudamos aqui tanto sobre anjos, não conheço nada de anjo. Estão me entendendo? E olha que eu estudo. Das maravilhas. Hoje ainda perguntei lá no gabinete, numa conversa que nós estávamos tendo, eu falei: qual é o idioma lá do céu? Eles falam japonês, inglês, português. Qual que é o idioma do céu? Porque eles conversam entre si. Eles se comunicam. Essa linguagem é um meio de comunicação deles também. Somente a terra sofreu lá na Torre de Babel, quando surgiram as diversas línguas. Não houve isso lá no céu. Então eu estou dizendo isso só para mostrar aos irmãos como eu sei pouco. Mas o pouco que eu sei me deixa encantado com o céu. O reino de Deus mencionado por Jesus a Nicodemos. Quando ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero ver. Cada um aqui quer, deseja, anseia. Ele está dizendo: se alguém não nascer, em outras palavras, Nicodemos, o reino de Deus é só para os renascidos. Não é para defuntos espirituais, é só para vivos, porque diz a Bíblia: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Se houve morte, é necessário que haja o renascimento, porque do contrário, vai viver no reino dos mortos. E o reino dos mortos é o lago que arde com fogo e enxofre, para sempre. Lá é o reino dos mortos. É tão terrível o reino dos mortos, que aqueles que não renasceram, precisarão receber novos corpos, para entrarem lá, no reino dos perdidos. No império das trevas.
eu comecei a me deliciar espiritualmente com este termo, nascidos de Deus. Nascidos de Deus. Porque foi exatamente isto que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos. Aí nós temos, não vão precisar ficar procurando na Bíblia, se quiserem depois eu dou para que anotem. Nós temos João na sua primeira carta dizendo assim: todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Depois ainda ele disse: todo aquele que ama é nascido de Deus. Ainda ele toca no assunto: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Estão vendo aí a ênfase? Nascido de Deus, nascido de Deus, nascido de Deus. Isto é renascimento. Isto é regeneração. Este é o nascer para se ter direito ao reino de Deus. Meus prezados, o reino de Deus é só para os renascidos. Só para eles. E agora, terminando, pensemos na obra única e incomparável que Jesus Cristo veio realizar. Se eu não falo sobre isto, eu não disse nada nesta noite. Porque falamos da maior tragédia que aconteceu lá no Jardim do Éden. Falamos a respeito do reino de Deus. Existe um reino. E para se entrar neste reino, é necessário, não é opcional, é necessário o renascimento. As pazes com Deus. E agora vem a obra incomparável, única, que o Senhor Jesus Cristo veio realizar. O Senhor Jesus esclareceu a Nicodemos. E ele chegou a dizer, aí no versículo 14, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele só faltou dizer a Nicodemos assim: eu sou este Filho do Homem. E do modo porque foi colocada uma estaca lá no deserto, e uma serpente abrasadora, para que as pessoas mordidas pelas serpentes, estava só morrendo gente, morrendo, para que as pessoas olhando para aquela estaca, pela fé, recebessem a cura. Ele está dizendo, do modo porque Moisés levantou, o Filho do Homem será levantado, falando sobre a cruz no Monte da Caveira, no Monte Calvário, falando sobre a cruz. Meus prezados irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrando, através de várias passagens, que a pessoa é recriada, ela é criada de novo, ela é renascida, somente através do Senhor Jesus Cristo, só. Eu sou grato a Deus pela quantidade de igrejas verdadeiramente cristãs que há. Mas hoje está havendo uma mistura tão grande, que a gente pensa que uma igreja é cristã e pode não ser. A gente pensa que uma pessoa está seguindo um caminho certo, agradável a Deus, e pode não estar. A primeira pergunta feita ao Isaías aqui nesta noite foi sobre as Escrituras Sagradas. Se crê que ela é a nossa única regra infalível de fé e prática. Então nós precisamos conhecer a Jesus através da Bíblia Sagrada. É nesta hora que a venda pode ser retirada e o renascimento acontecer. O Senhor Jesus Cristo veio com este objetivo. Virem a página e voltem. Aí em João capítulo 1, nós temos
Eu vou ler alguns versículos, por gentileza, acompanhe aí silenciosamente. João 1, de 10 em diante. Olha a palavra verbo com a letra V em maiúscula, que é a pessoa de Jesus. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Notaram aí, meus prezados? Aquele que recebeu a salvação, aquele que se tornou um filho de Deus, ele renasceu, não do sangue, não de um relacionamento de um homem com uma mulher, não foi pela vontade de um varão, mas foi obra do Espírito Santo. É aí que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Tito, ele fala da regeneração pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo aplica aquele sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário no espírito, na alma da pessoa, e essa pessoa então renasce. Isto é novo nascimento, isto é renascimento, isto é regeneração, isto é ser feito filho de Deus, isto é tornar-se cidadão do céu. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. A primeira coisa, eu quero ver o reino de Deus? Eu quero ser um membro do reino de Deus ou não? Se eu desejo, eu preciso deste renascimento. Sem ele, não haverá. Meus prezados, eu encerro com esta palavrinha. Quem não tem certeza do seu renascimento, eu gostaria que pensasse aqui e indo para a sua casa. Seu renascimento, que a sua vida está em jogo. Quem já tem certeza do seu renascimento, eu gostaria que hoje começassem a valorizar isto, a valorizar este renascimento, a viver uma vida diferente, para a glória do Senhor Jesus Cristo.